Olá! Hoje a gente está voltando com a aula de inteligência emocional para falar sobre empatia, gestão de relacionamentos e ferramentas. Se você não assistiu a primeira aula, volta lá que vai valer a pena. Então, começando pela empatia, né? A empatia, numa forma não tão ampla da palavra, é se colocar no lugar do outro. Não é de fato, porque a gente só consegue realmente entender o que o outro está passando se a gente passou. Mas a gente consegue fazer esse exercício na prática aqui para a inteligência emocional e a gestão dos nossos relacionamentos. Então, a linguagem não verbal, ela é 55%, né, dos 100% da comunicação, 7% é o conteúdo, 38% é o tom de voz e 55% é linguagem não verbal. Então, quando a gente percebe que uma pessoa tá mais tristinha, tá mais cabisbaixo, ou tá falando mais baixo, ou tá mais quietinha, a gente tá entendendo, se a gente estiver atenta à linguagem não verbal, que ela tá passando por algum momento, que ela se chateou com alguma coisa, e a gente pode chamar para uma conversa. Se fosse com a gente, talvez a gente também gostasse. Ela não precisa necessariamente falar o que aconteceu, mas a gente pode dar um abraço, se for o caso, a gente pode ter a empatia de ver que a pessoa não está bem. Quando a gente pergunta: "Olha, aconteceu alguma coisa? Quer compartilhar comigo?", é de fato com interesse, presente, no momento presente, escutando. Não é: "Oi, tá tudo bem? Tá te achando meio triste", já sai andando. Não é isso, é de fato com interesse. Porque a gente precisa validar a emoção dela. A emoção dela é dela, a gente não pode medir, não tem uma régua: "Ah, mas não é para tanto. Ah, mas isso não é tão grave assim". Cada um sabe de si. A empatia aqui é no sentido de entender e não julgar, porque assim a gente pode revisar o processo juntos, e se foi alguma coisa ali na equipe, na empresa, um cliente, a gente já pode sanar essa situação. Vamos agora falar sobre gestão de relacionamentos. Mediação assertiva. A gente precisa entender as limitações de cada pessoa, de cada setor, de cada cliente, e a gente precisa encontrar um meio termo, porque senão a gente não vai ter um relacionamento saudável. Não pode prevalecer a minha vontade e não a do outro. Os dois precisam ceder e chegar num acordo comum. Tem que ter um meio termo ali. Então, essa mediação assertiva faz toda a diferença nos nossos relacionamentos. Comunicação clara é outra forma de gestão de relacionamento. Então eu preciso ter certeza que a pessoa que eu estou comunicando entendeu exatamente o que eu queria falar. Aquela máxima que o óbvio precisa ser dito, precisa mesmo, para que a gente tenha esse relacionamento fluido. E o reconhecimento, né? As pessoas, a pirâmide de Maslow, das necessidades básicas, agora tem estudos que mostram que o reconhecimento faz parte de uma das nossas necessidades básicas. Então, eu preciso validar. Obrigada por ter feito isso junto comigo, obrigada por ter ido atrás de uma solução junto comigo, obrigada por ter ficado até mais tarde, por ter falado com tal cliente, por ter me substituído em determinada situação. Sempre agradecer, validar e reconhecer o que o outro fez pela gente. É muito importante para ter relacionamentos positivos. Um cenário prático, por exemplo, uma ação construtiva. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer, por exemplo, um checklist. Olha, para atender um cliente, esse é o checklist. Não é engessar. São, não é um passo a passo, é uma lista de tarefas que a gente pode ir ticando, mas que não necessariamente vai ter que fazer com todos os clientes. Cada cliente tem as suas peculiaridades, certo? Então, aquele checklist é para dar um norte, para a gente medir ali, fazer uma ação construtiva e medir o quanto que a gente está evoluindo para não cometer os mesmos erros. A gente precisa ter o foco na solução, aquela caça ao culpado caiu por terra. A gente foca na solução. E toda vez que a gente erra, porque a gente erra mesmo, a gente precisa ver qual foi o aprendizado disso, para não ter esse erro novamente. Porque a gente pode ter o erro de experimentação, que é para inovar, mas o erro de processo a gente não deveria ter. Então, se isso acontece, a gente deve tirar o aprendizado desse erro. E aí, para a gente finalizar com práticas, com ferramentas, se a gente conseguir, no final do dia, 5 minutinhos, ou quem gosta de fazer isso de manhã, 5 minutinhos, que a gente possa fazer anotações rápidas, pontuar mesmo.
que emoções eu senti, como que eu reagi, por que que eu falei tal coisa para tal pessoa, por que que eu fiquei tão ofendida com determinada fala, com determinada situação. E aí eu registro 5 minutinhos para eu pensar, refletir e registrar sobre isso. Quando eu registro, eu documento. E aí eu vou planejar as minhas melhorias. Então, diante dessa situação aqui que eu escrevi, porque eu sempre digo assim, quem tem na cabeça não tem. Quando a gente escreve, a gente tem clareza. Diante dessa situação que eu vivi, diante dessa emoção que eu tive, como que da próxima vez eu posso fazer melhor? Eu posso ter uma decisão mais assertiva. Eu posso ter uma resposta mais estruturada. Ou eu posso esperar um pouco mais para responder, para pensar, para conversar com uma pessoa, para trocar uma ideia. Faz toda a diferença. Então, 5 minutinhos, registra e depois planeja as melhorias. Então, para a gente fazer um fechamento, recapitular aqui que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional. Não quer dizer que todos os dias a gente vai estar feliz da vida, porque a gente é humano e vai ter dia que a gente não está tão bem, mas que a gente tenha essa balança positiva de ser inteligente emocionalmente. Que a gente, na maioria das vezes, tenha respostas, tenha comportamentos, tenha falas inteligentes emocionalmente, que a gente possa promover a nossa autogestão e os nossos relacionamentos saudáveis. A Academia FEAL está aqui para isso, fazer você crescer com conteúdo que faz sentido na prática. Nos vemos na próxima aula.